Gravação. Beleza. Então é isso, né? Hoje a gente está fazendo o nosso primeiro encontro da extensão. E a ideia da extensão, ela é um projeto geral de extensionista, né? Que tem algumas camadas. Uma das camadas é a do curso, que vai ser um curso de análise de dados. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre análise de dados em geral. E assim, a grosso modo, para a gente entender, análise de dados é a estatística aplicada, né? Enfim, além de estatística aplicada, alguns processos de inteligência artificial que não se resume, por exemplo, somente ao chat GPT, que é um tipo de inteligência artificial, mas existem diversas outras. Existe a visão computacional, que é para identificação, por exemplo, facial, enfim, ou identificação automática de contagem de carro, etc. Como tem algumas inteligências artificiais que são para análises tabulares, né? Por exemplo, você pode pegar a partir de uma sintomática de um paciente e identificar qual é o problema que ele tem, provavelmente. Assim você consegue direcionar melhor o atendimento, assim como você também pode usar a inteligência artificial para classificar aprendizado de alunos, descobrir dificuldades que eles podem ter. Então, é um universo novo que ganhou muita evidência nesse último ano, na verdade, desde o ano passado, né, que bombou mais essa história de inteligência artificial e tudo mais. E as análises de dados são isso: a gente pega os dados, aplica modelos, podem ser modelos matemáticos ou modelos estatísticos, e a partir disso a gente tem direcionamentos. A gente poderia chamar de insights, mas em português seria mais direcionamentos, né, de políticas que você pode adotar, que pode ser política pública, se for o gestor público que está adotando, e até o professor, né, baseado em informações que ele tem dos alunos, ele pode tomar uma decisão de tomar uma ou outra medida. Isso vai transformando já alguns países, né? Por exemplo, a China já usa muito inteligência artificial para direcionar melhor a educação, certo? E hoje está tendo até um reforço aí do governo, do Estado, em investir em métodos de inteligência artificial na saúde, educação, segurança, para conseguir, né, ter mais eficiência na gestão pública. Então é um universo. A gente aqui vai aprender um pouco como trabalhar com dados. Eu sei que o perfil é muito diverso, né? Eu abri o curso a princípio, que era uma iniciativa, é ainda uma iniciativa dos nossos alunos do curso da licenciatura em matemática, né? Que eles tinham o interesse de uma participação em algo que envolvesse mais matemática e etc., né? Alguma coisa mais da pura, como a gente costuma chamar. Mas aí isso foi ganhando proporções maiores. Tem gente de Recife, não sei se estão presentes aqui, e teve algumas pessoas até de fora de Recife, né? Isso é bom, a gente vai ter um convívio amplo aqui de participantes. Pronto, então vejam, esse é essa primeira análise. Serve tanto esse curso para, se você vai realmente pensar em fazer uma análise de dados, que pode ser as análises dos seus TCCs ou das suas pesquisas, eventualmente no mestrado, doutorado, se alguém for nessa direção. Pode servir para a produção de algum artigo para melhorar o currículo. Pode servir também para a própria prática docente, por exemplo, para os que são professores. Porque a partir do momento que você tem um poder de pegar dados, e a gente vai aprender algumas plataformas hoje aqui, tipo o Kaggle, e transformar esses dados em gráficos, a gente consegue estimular os alunos a fazerem aquela leitura dos gráficos e interpretarem, né? Vocês que são, boa parte são professores, uma das demandas do BNCC é justamente que os alunos aprendam mais a ler e entender o que os gráficos significam. E isso é uma oportunidade que a gente vai estar aprendendo a fazer essa interpretação e construção dos gráficos. Não vai ser simplesmente um gráfico que a gente simplesmente coleta numa bibliografia e pede para que os alunos compreendam. Vai ser gráfico que a gente mesmo constrói, a gente já sabe o que significa e os alunos vão poder, né, fazer essa interpretação junto com a gente, no caso dos professores. Beleza. Então, vejam, né, ainda faltou 2 pontos. Né? Eu disse que o curso, o projeto era algo maior, que era dividido em camadas. Quais são as camadas? Tem 2 cursos, né? Um já aconteceu no semestre passado, que foi o curso de introdução à programação com Python. Aí, enfim, ali a gente aprende o básico de Python mesmo, né? Para quem já programa, é basicamente reaprender
como fazer as rotinas e tudo mais na nova linguagem. Para quem nunca viu, é uma oportunidade de ver a primeira vez e aprender mais ou menos como funciona, certo? E agora, esse curso que a gente vai começar hoje, ele é a continuação do anterior, onde a gente agora vai pegar aquele básico de Python e agora trabalhar focado em analisar dados e informações, certo? Pronto, essas são as camadas de curso, mas tem uma camada também de colóquio e apresentações, né? Como eu disse, essa iniciativa surgiu como uma demanda dos discentes de participarem de coisas mais voltadas para a matemática, né? Aplicações da matemática e tudo mais. E aí a gente vai ter, eventualmente, momentos de troca, né? Onde os alunos vão trazer algum tema que acham relevante. Como já, para quem participou, tivemos um colóquio essa semana, né? Que eu apresentei sobre grafos. E assim, a ideia é ter temas sugeridos pelos alunos mesmo, e eu eventualmente também posso trazer alguns, onde a gente vai apresentar aqui algum tema de matemática pura ou de outras áreas, né? Pode ser de computação ou das áreas que vocês acharem relevantes. Espero assim que tenha dado para entender mais ou menos como é a iniciativa. Ela vai ter um conjunto bom de horas aí para vocês, né? Tanto como curso, vocês vão sair com certificado de formados no módulo 2 do curso de análise de dados. Então, é algo que vocês podem botar diretamente no currículo de vocês. Bem como a participação das palestras vão ser horas de palestras, né? E aí servem, em geral, como horas de pesquisa para os cursos de vocês. É só acumular essas horas de pesquisa, essas horas de palestras e ir submetendo na coordenação de vocês. Beleza? Alguma dúvida? Alguém gostaria de esclarecer alguma coisa? Quanto ao cronograma do curso, eu penso o seguinte: para não ficar muito pesado, muito corrido também, esses encontros do curso serão quinzenais, né? Então a gente está fazendo no sábado, que já é uma data meio complicada, eu sei disso, né? Mas o lado que a gente escolheu o sábado foi o seguinte: muitos alunos trabalham durante a semana e aí é corrido participar de extensão durante a semana, né? E à noite muitos têm aula, né? Porque a maioria, como eu disse, boa parte é da licenciatura e as aulas são à noite, né? São noturnas. Então aí ficava sem a oportunidade nenhuma de participar de alguma coisa. Assim eu trago essa oportunidade para o sábado e aí diluo ela também para que não seja tão puxada. E aí quem trabalha vai conseguir participar e quem também tem algum problema no sábado vai ficar gravado para poder acompanhar, certinho? Pronto. Eu acredito que para o perfil dos participantes acaba sendo bacana, né? Então é isso. Então quem não pode participar durante a semana, tem sempre o sábado, né? Uma tarde, 2 horinhas. E em geral a gente vai tentar ser bem objetivo para não ficar muito desgastante, já que é online. Enfim, essa basicamente é a apresentação inicial, tá? Então, a partir de agora, eu vou começar a fazer a apresentação do que a gente vai querer mesmo ver hoje, né? E aí, o que acontece? Na análise de dados, a gente tem etapas a correr, né? É um organograma em geral. Em geral, tudo que é com programação, a gente tem um projeto, né? Uma linha que a gente vai seguir, e aí a gente vai seguir esse organograma. E a primeira etapa, sempre que a gente vai fazer uma análise de dados, é pegar os dados e organizá-los, certinho? Eu vou fechar a câmera agora e agora eu vou abrir a apresentação para que a gente possa acompanhar. Deixa eu só fechar aqui o que não é importante, está aparecendo, e faça o compartilhamento já com vocês. Como eu disse, qualquer dúvida, aproveitem também esse momento, podem ir colocando no chat ou então abrindo o microfone, não precisa ter timidez, a gente vai tirando as dúvidas, tá? Eu compartilhei com vocês o link e também um arquivo do, do, da apresentação, né? Eu vou aqui abrir ele.
Pronto, localizei aqui, deixa eu ver agora só o compartilhamento. Eu vou compartilhar com tela cheia, que vai ser mais fácil para eu mexer aqui, trocar de tela. Ok, deixa eu abrir aqui. Certinho, né? Vamos começar. Deixa eu ampliar isso aqui. Qualquer problema, né, na apresentação aí, vocês podem falar comigo. O que é que a gente vai fazer? A gente vai, primeiro, ter uma visão geral de como se trata dados, né? E aqui vai estar nessa apresentação, mas a gente também vai usar hoje duas plataformas, né? O Colab, que é um interpretador de Python, onde a gente vai executar os códigos, e o Kangol. O Kangol é uma plataforma que tem dados abertos para que a gente vai poder, onde a gente vai poder abrir os dados, analisá-los. O próprio Kangol, ele tem um ambiente onde a gente vai poder tratar os dados, visualizar, implementar os códigos. Porém, a gente vai optar, a princípio, né, para a gente aprender um pouco mais, primeiro baixar os dados, né, os arquivos, e abrir no Colab, certo? O Colab é essa plataforma do Google, que a gente vai ver daqui a pouco, onde a gente pode implementar códigos Python, certo? De diversas funções. Tem algumas limitações, como, por exemplo, algumas atividades que controlam o computador, que baixam direto para uma pasta, o Colab, por segurança do Google, ele não permite, certo? Mas para aprendizado, que é o nosso momento agora, é suficiente, certinho? E aí, em um outro momento, onde a gente precisa de informações mais pesadas ou de processamento mais pesados, a gente pode falar em outros idles, né? Que são onde a gente executa os códigos. Beleza, então vamos lá, né? Primeira parte teórica, eu queria comentar com vocês, né? Hoje a gente vai falar de tratamento inicial dos dados. E o tratamento inicial dos dados é o seguinte: em qualquer fonte que você baixe dados, sempre vão ter erros dentro daquele conjunto de informações que você está baixando. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Só para saber antes de iniciar, né? Porque pode ser que estão vendo direitinho, né? Pronto, vou voltar para lá, compartilhar. Qualquer coisa, se sumir, aí vocês avisam aí. Pronto, então vamos lá, né? O tratamento inicial de dados é importante, porque quando você faz a coleta, seja, por exemplo, o IBGE, ou seja, numa pesquisa acadêmica, que você vai fazer uma coleta de um formulário, ou seja, dados de outras fontes, né? Por exemplo, a gente tem dados abertos do Recife, que é a Emprel que administra, a gente tem dados do Censo Educacional, que é o MEC que organiza, a gente tem dados internacionais, que podem ser da ONU, que podem ser de outros órgãos, né? A gente tem dados do Banco Mundial, do Banco Central, enfim. Existe um conjunto enorme de dados que a gente pode simplesmente usar para nossas análises, né? Enfim, é muito usado, por exemplo, para pesquisas socioeconômicas, os dados do IBGE. Para pesquisas educacionais, a gente pode usar os dados do MEC, por exemplo. Para pesquisas econômicas, a gente pode usar dados econômicos, que são coletados, sei lá, por bancos centrais e etc. Certinho? Só que aí é que tá, quando as pessoas começam a coletar esses dados e transformar isso numa planilha, numa base de dados, eventualmente alguém pode pular, pode preencher errado. Por exemplo, os dados do Covid eram coletados durante a pandemia e tinha atraso, né, de informação, e nesses atrasos de informação a gente às vezes errava, né? A gente, eu digo assim, o pessoal que coletava esses dados e organizava, eventualmente errava. E aí, felizmente, a gente tem ferramentas estatísticas que conseguem, como posso dizer, distribuir esse erro para que não seja tão grotesco a ponto de atrapalhar nossas análises. Bem como, antes de começar a fazer as análises, a gente faz uma limpa geral, né? Reorganiza, deixa tudo arrumadinho para que a gente possa fazer posteriormente uma análise estatística mais elegante, né?
Então vamos lá, né? O objetivo do curso, né? Esse curso tem como objetivo capacitar participantes com fundamentos de aplicações de práticas de análise de dados, com foco em técnicas estatísticas, pré-processamento e modelagem preditiva utilizando o Python. O legal do Python é que ele é uma linguagem ela é uma linguagem de programação muito simples de usar. Ela não tem tantos problemas por exemplo, outras linguagens de programação como C, elas não têm a tipagem dinâmica. O que é a tipagem dinâmica? A tipagem dinâmica é quando você define uma variável, um valor dentro de uma variável, você precisa prever antes qual vai ser aquele valor, porque ele não é mutável durante a execução do código. O Python não tem esse problema. A gente vai ver que se você chama uma variável A de 1, ele vai entender como inteiro. Se depois você diz que é 3,5, ele vai entender que é decimal. Se você jogar um nome, né, uma palavra lá dentro, ele vai entender que é palavra. Então, você não precisa fazer aquela previsão inicial de quem é quem, não. Ele tem essa flexibilidade. É uma facilidade a mais, certo? E aí, os códigos também de análise são bem curtos, certinho? Quem não tem uma noção de programação em Python, não se preocupe. Aqui, vocês só precisam basicamente replicar o que a gente vai fazendo. Vocês já vão entender. E aí, vocês vão dizer, mas eu não conheço amplamente programação. Como eu disse, você pode repor isso depois. A gente vai ter outra oportunidade de ter um curso formativo básico, certo? Mas o que a gente vai fazer aqui é só repetir, né, aplicar as análises de forma inteligente e vocês vão conseguir refazer de casa sem problema, certo? Ao final do curso, os participantes serão capazes de realizar análises exploratórias, construir modelos de regressão e interpretar seus resultados com base em dados reais. Então é assim, né? A gente quer usar dados, em alguns casos, em alguns exemplos, para tirar algumas conclusões a partir de alguma informação da sociedade, certinho? E a pergunta é, por que aprender análise de dados? A gente vive, né, num momento, eu acho que vocês são bombardeados, digamos assim, por essas informações diretas, onde dizem que os dados são uma nova commodity, né? A gente pode usar dados, por exemplo, para saber onde alocar o dinheiro no momento, né, para investidores. A gente pode usar dados para direcionar a educação pública ou a saúde, enfim, dados têm sido um norteador, certo? As grandes empresas hoje, como Meta, como Google, vendem à torta e direita nossos dados, né? Conforme o seu perfil de usuário de alguma das plataformas dele ou do Google, você consegue, enfim, eles conseguem definir o que você deseja comprar. E aí eles vendem essas informações de consumo para as empresas, né? De vez em quando você está lá na internet tranquilamente e aparece uma propaganda de algo que você pesquisou antes, mas você não estava pesquisando naquele momento, até o momento que você fica inclinado a fazer a compra. Há até alguns questionamentos sobre as limitações, né, de privacidade, porque a gente às vezes está comentando, isso pode ser uma questão de coincidência ou pode ser uma questão de inteligência artificial, lendo o que a gente conversa do dia, interpretando quais seriam nossos interesses no momento. Né? Então, por exemplo, às vezes a gente está pensando em trocar o sapato, surge propaganda de sapato. A gente está pensando em comprar um novo celular e aparece propaganda de celular com mais frequência. Eles podem tanto ouvir, né, através do microfone ou ver através da câmera. Só para deixar um ponto aqui, enfim, que foge um pouco ao escopo, mas é um comentário breve. Apesar de ser uma coisa meio conspiracionista, né? As pessoas estão nos ouvindo, as pessoas estão nos vendo, mas o próprio Zuckerberg, apesar que ele é um cara bem mais visado, ele tapa a câmerazinha dele em algumas fotos que ele aparece, como se ele tivesse medo que alguém tivesse fazendo algum tipo de espionagem, né? Então é isso, né? A gente confia que estamos seguros na internet, mas não é uma confiança total e restrita. Enfim, voltando à linha do raciocínio aqui, então a gente vai aprender como coletar esses dados, tratar eles e organizar, como identificar padrões e tendências, né? Aí entra já um pouco das análises estatísticas e tudo mais, e como transformar esses dados em conhecimento útil por meio de modelos matemáticos e estatísticos. Vejam, o nosso objetivo não é ser excessivamente técnico aqui. A nossa maior habilidade vai ser transformar o dado em uma informação, uma conclusão e etc. Tá? E aí conseguir pegar um dado bruto
e transformar em algo que a gente consiga explicar e entender, certo? Beleza. Passei aqui antes de comentar. A gente vai usar a linguagem Python, como já comentado, e as bibliotecas principais que a gente vai usar são a Pandas. A Pandas é uma biblioteca, para quem ainda não viu, que serve para a gente trabalhar com planilhas, certo? NumPy é uma biblioteca que serve para a gente trabalhar com a parte matemática, né? Cálculos e tudo mais. E também para a gente trabalhar com vetores, matrizes, se for necessário. O Matplotlib, para quem não conhece, o plot é de plotagem, ele serve para construir gráficos. Eventualmente, a gente vai pegar esses dados, transformar em gráficos, olhar para esses gráficos e tentar entender alguma coisa que ele está nos informando ali. E aí vem a mais importante para as análises de dados, que é a Scikit-learn, que é a de aprendizado de máquina, né? Aprendizado de inteligência artificial e tudo mais. Tem outras, mas essa daí vai ser a que a gente vai usar mais a princípio. E ela vai ter os modelos prontos. A gente não vai aqui deduzir fórmula do zero e tudo mais, porque é uma ideia de entender como funciona, né? Então, a gente vai buscar os modelos e, basicamente, a gente vai fornecer os dados organizadinhos e ele vai nos dar nosso modelinho para a gente usar e testar em outros casos, tá bom? Ok, então a gente vai usar o Google Colab, principalmente, apesar de que o Kaggle também vai ser usado eventualmente, mas o principal vai ser o Google Colab. E a gente vai usar as bases de dados reais, né? Que, como eu disse, vai ser esse site do Kaggle. Pronto, nesse ponto eu vou mostrar as plataformas que a gente vai usar, tá bom? E já já a gente continua daqui. Pronto, aqui eu estou com o Kaggle já aberto. Estão conseguindo ver o Kaggle direitinho? Beleza. Vou voltar aqui. O Kaggle, ele é uma plataforma que é do Google também, né? Parece que tudo é do Google no final. Eles compraram. Então já existia antes, mas aí eles viram o potencial disso e fizeram a compra. Vou voltar aqui rapidinho para ver. Deixa eu só testar uma coisa aqui. Enfim, deixa pra lá. Pronto, e o Kaggle, ele tem o que a gente chama de datasets. O que são datasets? São, pelo que o próprio nome diz, conjuntos de dados, né? Aqui eu escolhi uma, eu vou até passar por outros. Deixa eu pegar aqui o site e abrir aqui em outra aba para que a gente veja outros dados que a gente pode encontrar. Deixa eu ver. Pronto, é o mesmo, né? Mas é porque eu quero mexer em outros aqui. Por exemplo, se eu botar students para ver dados de escolares, né, e tudo mais, que envolvam, por exemplo, nota, eu posso vir aqui, ó. Aí eu vejo aqui, dataset. Deixa eu comentar aqui brevemente o seguinte: existem tópicos que são tópicos de discussão, para quem quiser, já tiver entrosado e quiser ver algumas pessoas comentando algo sobre algum conjunto de dados. Tem os notebooks prontos também, que é onde alguém fez um exemplo de análise de dados e disponibilizou. Parte de comentários. E aqui tem a parte que a gente vai usar, que são os datasets, né? Aqui são outros usuários, né? Eles ficam abertos para que vocês dialoguem, se quiserem, com eles. Então, aqui tem, por exemplo, um dataset, um conjunto de dados de performance de estudantes. Vamos abrir aqui ele só para ver esse exemplo, depois a gente vê outros, tá bom? Pronto, então aqui, ó, quando você abre, tipicamente ele tem aqui algumas informações, né? Ele diz assim, ó, predição de estudantes, né? Ou seja, você quer prever alguma coisa, performance de estudantes usando ML, que é Machine Learning técnicas. Não é o conjunto que a gente vai usar, e aqui eu só estou lendo do que se trata. A gente vai olhar aqui, ó, que aqui tem os dados das pessoas, né? Dos participantes da pesquisa, como se fosse uma pesquisa de TCC, certo? A gente vai ter aqui, ó, vários estudantes, né, que participaram, e aí a gente tem os dados desses estudantes. Por exemplo, o grupo de idade, aqui ele fez as idades por grupos, né? Tem grupo 1, grupo 2, pelo visto só 1 e 2 aqui. Não, tem o 3 também, pelo visto. Né? A gente consegue ver um resumo aqui em cima também, tá vendo? Então tem vários alunos 65 alunos, a gente consegue ver aí, né? Quando a gente passa o cursor por cima, ele diz que temos 65 nessa faixa aí do 1, do 2 a gente tem 70 e no 3 tem uma minoria, 10 alunos apenas. Né? Então não é um conjunto com relação à faixa etária equilibrado. Né? Tem bastante aqui nessas duas, mas nessa terceira tem poucas pessoas.
Aí aqui, o sexo, né, o gênero, a gente tem um pouco mais equilibrado, né, entre 1 e 2, que devem ser masculino e feminino. A gente consegue descobrir isso indo aqui embaixo. Deixa eu ver aqui a descrição. Tem alguma seção aqui que vai dizer a descrição dos dados. Pronto, aqui. Aqui ele disse que o 1 é o feminino e o 2 é o masculino, certo? E aqui tem outras informações. Então, tudo que tiver aqui nesse gráfico, desculpe, nesse dataset, vai estar descrito lá em cima as informações, tá? Então, você sabe o que são cada dado. Enfim, né? E aqui tem as notas, valores e etc. Enfim, é assim que normalmente a gente vai encontrar os dados disponíveis na internet. Tem colunas, ele só está apresentando 10 de 33, mas você pode aparecer todas aqui se quiser. Aplica, vão aparecer todas as colunas. Certo? E, enfim, o nível de educação dos pais, o número de irmãos, dados parentais. Aí alguém poderia perguntar, sim, mas qual a utilidade disso? Para que eu usaria essas informações? O que é que eu poderia tirar de conclusão a partir de um conjunto de dados desse tipo? Veja só, imagine que você seja um gestor de uma prefeitura ou da Secretaria de Educação, e aí você quer descobrir o que é que afeta o rendimento dos alunos naquela escola, naquela instituição, né? E aí você pode pensar, suspeitar que, por exemplo, o tempo de estudo deles pode afetar. Então, você pode fazer uma pesquisa onde você vai ver quanto tempo eles passam estudando, né? Como são as acomodações, percebam isso aqui. Então, categorias de acomodações, e etc. Né? Então, você vai poder descobrir quais são as condições que levam o seu aluno a ter um melhor rendimento. Isso, se você conseguir mudar essas condições, que podem ser condições dentro da escola, a gente vai ver depois que tem pesquisas desse tipo, mostrando que em escolas onde o aluno tem uma merenda, vamos chamar assim, ampla, né, completa, considerada completa, ou só um lanche, as localidades onde o aluno tem uma refeição mais completa, a tendência é que as notas deles, o rendimento deles sejam mais altos, certo? Então, a gente consegue isolar fatores que determinam o rendimento daquele aluno, certo? E aí você escolher um tema de educação, de aluno, de rendimento, mas isso pode ser ampliado para qualquer outra área de aplicação. Por exemplo, você pode ter um ativo, ou seja, uma ação da Petrobras, e querer decidir se ela tem tendência a subir ou cair, dependendo de fatores como Selic, etc. Enfim, não sei se vocês conhecem sobre isso, né? Eu estou tentando ser diverso para que na área que vocês tenham mais conhecimento ou informação, vocês consigam entender que. Vou pegar aqui, ó, um conjunto de dados que a gente vai usar, beleza? Deixa eu minimizar esse e vou voltar já para outra aba, onde eu selecionei alguns conjuntos de dados. O conjunto de dados que eu vou querer trabalhar hoje vai ser dados de preços de casa aqui no Brasil. Deixa eu abrir. Pronto, aqui, ó. Preços de casas em uma cidade no interior do Brasil. Aí tem aqui mais uma descrição, né, no subtítulo, onde preços de casa em Poços de Caldas, Minas Gerais, Brasil. Beleza? Então, a gente já sabe qual é o nosso problema e o que, é que a gente está analisando. Tem aqui também o nome do autor, foi esse Eduardo Moraes, que fez o update desse conjunto de dados para o Kaggle, né? Então, é uma plataforma colaborativa também, né? Se você tiver dados, você achar que é interessante para estudos e etc., você pode subir para a plataforma e aí trocar essa informação com as pessoas. Então, veja, a gente vai descer aqui e vai ver, talvez em português seja até mais fácil de entender, esse conjunto de dados, ele vai fazer uma descrição dos imóveis, o valor do imóvel, a primeira coluna aqui, e aí outras variáveis desse imóvel, por exemplo, se é apartamento, se é casa, se é terreno, estão vendo, comercial, a gente vai classificando ele aqui. Número de dormitórios, a gente tem aqui os valores, tem 5, 2, 3, cada um variável aí, banheiros, vagas na garagem, enfim, um conjunto grande de variáveis que você pode
incluir todos. Ó. Aqui tem 10 visíveis de 22, você pode botar para aparecer todos. Certo? E aqui a gente já percebe alguns problemas, né? Como eu disse, quando quem preenche os dados são humanos, você está suscetível às falhas humanas, né? Então, por exemplo, aqui nessa linha, a gente não tem o número de quartos, ó, dormitórios. A pessoa não preencheu. Banheiros, aqui também não preencheu. Provável. Ah, desculpa. Aqui é um caso à parte, porque é um terreno, né? Então não tem essas informações mesmo. Mas em alguns casos, essa ausência pode ser erro humano, tá bom? Então, e também para nosso tipo de análise, a gente pode estar preocupado somente com o tipo de imóvel. Porque, por exemplo, se a gente está querendo saber o valor de casas e apartamentos, compra direta de imóvel completo, a gente vai querer filtrar isso aqui, certo? Então, isso já introduz um pouco das nossas preocupações que a gente vai ter na hora de tratar os dados. Deixa eu arrastar aqui que eu quero ver as outras variáveis. Pronto, aqui diz o bairro, certo? Aqui diz a área. Aí a área tem muita ausência, tá vendo? A área útil e a área total. Aí você poderia dizer, não, mas pode ser terreno, não apartamento, etc. Beleza, realmente para terreno a área construída não faz sentido, né? Porque se é um terreno aberto ainda não tem construção. Mas você percebe aqui que até a área geral do terreno, do imóvel, em alguns lugares estão ausentes aqui. Então isso é ruim para a gente, né? A gente não consegue usar essa variável, por exemplo, para tentar descobrir o preço do imóvel. Certo? A parte de tentar descobrir o preço vai ser uma coisa que a gente vai ver mais para o futuro. É mais um trabalho de regressão isso e de modelagem. A gente, no momento, está querendo fazer uma análise exploratória de dados, entender como funciona o nosso conjunto de dados. Deixa eu rodar um pouquinho mais para cá. Aí a gente tem suítes, elevador, salão de festas. E aqui tem dados que é interessante em alguns momentos para a gente, que são latitudes e longitudes, certo? A gente pode, em alguns momentos, né, eu acho que numa próxima oportunidade eu posso mostrar para vocês, até jogar esses dados no mapa, certo? Fazer uma espacialização, para saber como eles são distribuídos, né, no mapa e etc. Aqui também tem a distância para o centro, né? Então a gente pode ver se o imóvel é mais central ou não. Isso pode impactar no preço do bem, né? Do imóvel. Porque se você trabalha, por exemplo, tem interesse no centro, então é natural que a gente. Deixa eu permitir aqui. É natural. Deixa eu voltar para onde eu estava. Pronto. É natural que a gente avalie, né, com relação ao preço do imóvel, se é muito distante ou é próximo dele, né? Entenderam? Enfim, a gente entendeu um pouco sobre a base de dados e essa plataforma Kaggle aí, que é onde a gente vai buscar os dados, né? Deixa eu mostrar aqui a página inicial delas. Pronto, aqui eu estou logado, né? Por isso está aparecendo meu nome, etc. E aí, enfim, vocês procuram aqui no search o link, certo? Vamos voltar aqui. Enfim, eu vou voltar para onde a gente estava inicialmente. Ok? Você tem condições de fazer já a elaboração da sua análise no próprio Kaggle. Ele é, como se diz, conectado. Então, se você clicar aqui, ele vai abrir um ambiente onde você vai poder implementar seu código. Certo? Aqui você pode implementar seu código tranquilamente. A gente não vai usar essa aba hoje, né? esse modo de fazer hoje, porque eu quero que vocês aprendam também a carregar os dados. Mas aqui, isso aqui já é código Python, certo? Ele já está importando as bibliotecas, fazendo algumas coisas. Você pode trabalhar aqui mesmo. E ele é bacaninha, ele funciona direitinho, certo? Mas eu queria fazer uma simulação de como vocês fariam se, por exemplo, vocês baixassem um dado do IBGE, certo? E fosse carregar no seu Colab para fazer alguma análise, tá bom? Então, vocês vão no download. Claro que cada ambiente que você vai baixar seus dados vai ter um lugar diferente para fazer o download, mas aqui, se fosse do Kaggle que você fosse baixar, você vem aqui e vem aqui, download do dataset como zip, certo? Eu vou fazer o download dele, certo? Aí eu faço aqui o download. Beleza.
Ele não fez o download porque esse navegador aqui que eu estou usando, ele está com um probleminha. Mas eu já tinha feito o download antes, eu vou mostrar agora, a partir daí, como vocês trabalham esses dados no Colab. Pronto, tá muito rápido, pessoal. Tá dando para acompanhar? Tá ok? Tá muito fora, assim, do que vocês imaginaram? Tá indo direitinho? Beleza, beleza. Perfeito. Isso aqui que eu estou fazendo, vocês podem, depois que eu compartilhar o vídeo, abrir e ir repetindo, certo? Entro no Kangol, faço download, agora vou no Colab, abro o Colab. Enfim, para quem nunca usou o Colab, é até bom pesquisar. Você vai no Google e botar Google Colab. Aí vai aparecer as plataformas. Quando você vê esse símbolozinho aqui, ó, que parece um infinito, né, mas são as letras iniciais CO, né, Colab, formam esse, vamos chamar de infinito laranjinha. Aí vocês abrem e vem aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar na inicial aqui para a gente ver como é a plataforma. Então, aqui é o Drive. Deixa eu voltar. Deixa eu dar uma pausa aqui nessa compartilhamento. Rapidinho. Pode falar, Helena. Ô, professor, qualquer informação que a gente queira vai estar aí no Kangol? Não, todos os dados não. O Kangol ele é muito usado para o seguinte. Como a gente está aprendendo a fazer os modelos e análise de dados, então, ao invés da gente perder tempo, digamos assim, escolhendo um dado que às vezes a gente vai ter que ir no site, baixar, etc., o Kangol ele tem uma diversidade de informações que a gente pode querer utilizar. Por exemplo, eu quero trabalhar com coisas de alunos, educação, tem no Kangol. Eu quero trabalhar com alguma coisa de saúde, tem um dataset no Kangol. Mas, por exemplo, eu quero trabalhar com o censo de 2022. Aí o Kangol não vai ter essa informação, entendeu? Eu tenho que ir no próprio IBGE procurar lá os dados do censo para trabalhar. Mas o que eu aprendo a fazer com esses conjuntos de dados que tem no Kangol, eu vou fazer análogo para os dados do IBGE. Eu vou fazer o mesmo tipo de limpeza, o mesmo tipo de modelagem. Então, tudo que a gente aprende aqui com essa plataforma, a gente simplesmente vai usar esse conhecimento e aplicar no dado que a gente vai usar em si. Vamos dizer que você tenha dados financeiros de uma empresa, vamos supor, né? E aí, o mesmo processo de limpeza, de organização, de aplicação de estatística e tudo mais que você faria lá, a gente vai aprender aqui com esses dados que são exemplos para a gente mesmo. Entendeu? Entendi. Perfeito, perfeito. Mas o Kangol é bom porque tem muita coisa, né? Então, por exemplo, previsão de venda. Eu quero aplicar um método de previsão de vendas na minha empresa. Mas antes eu vou testar nos dados de vendas que tem aqui no Kangol também, entendeu? E assim vai. Dados de universidade, dados do PISA, enfim. O PISA é um exame internacional que se faz para avaliar o nível de leitura, de qualidade matemática, né, compreensão matemática, e de escrita, salvo engano. Ou ciências, parece que ciências também. Enfim, você pode implementar isso como um teste para aprender, né? E aí, depois de aprendido, você leva para os seus dados, né? Que você vai usar. Como eu disse, tem algumas pessoas aqui que trabalham com alguns são licenciados, licenciados em matemática, física, tem um pessoal que trabalha com a parte de informações da UFPE. Tem um pessoal de Recife, eu não lembro exatamente qual é o curso, mas é ciência da informação, alguma coisa do tipo. E, enfim, independente da área da pessoa, tem gente que trabalha com contabilidade, independente da área da pessoa, ela vai poder pegar os dados dela e trabalhar aqui, certo? Gestão de informação, justamente, Luiz. Pronto. Então, a gente tem uma diversidade de temas que interessam cada um, né? Então, a análise de dados, ela não é monotemática. Qualquer tema que você queira, e você tem uma planilha, informações, você consegue trabalhar, tá bom? Pronto, onde é que eu estava? Eu vou aqui procurar o Colab, mostrar para vocês o caminho, como encontrar eles no Google, né? Não é difícil, mas eu gosto de mostrar para que todo mundo acompanhe mais ou menos como funciona, tá?
Deixa eu só abrir aqui. Depois eu vou compartilhar com vocês. Pronto, do zero aqui. Vou compartilhar por enquanto só essa aba para que vocês entendam, né? Pronto. Então, veja, eu estou aqui no Google tradicional, eu boto aqui Colab. Pronto, o primeiro já é um deles, né? Dependendo da ordem aí anterior de buscas que você tem. Tem outros Colab, né? Tem um Colab aí que é um aplicativo onde a pessoa colabora com a prefeitura. Mas esse daqui é o nosso Colab do Google mesmo. Certo? Aí você clica nele. Pronto. Aqui é o Colab, que não é o mais comum, mas você clica aqui, ó. E aí ele vai abrir. Eu acho que ele não trocou, né? Porque eu compartilhei aba. Deixa eu trocar aqui a forma de compartilhamento. Para a apresentação e compartilhar a tela toda. Pronto, então, quando eu cliquei, deixa eu abrir. Quando eu cliquei naquele botão que eu mostrei, que é esse aqui, que ficou em azul, ele abre isso. Certo? Aí o que acontece? Quando vocês não estão logados, como é o meu caso, ele vai abrir um ambiente sem logar e vocês vão precisar logar, tá? Então vocês logam com uma conta sua do Google, funciona direitinho. Certo, mas o que eu já preparei aqui, né, uma base inicial que eu vou compartilhar com vocês, que é essa daqui. Tá bom? Deixa eu fechar aqui o que não é relevante. Deixa eu voltar aqui para o início. Certo? Aqui eu já executei algumas coisas, mas a gente vai executar tudo do zero, né? Então vocês vão aprender aí sem problemas. Primeira coisa que vocês vão fazer depois que vocês baixaram aquele arquivo é vir aqui nessa pastinha. Estão vendo essa pastinha onde está o meu ícone laranja? Você clica nela e vai abrir essas duas pastinhas já que são do próprio sistema. Vocês aqui não vão mexer nessas, vocês vão vir aqui, ó, que é a parte de fazer upload. Então vocês clicam nisso. Deixa eu só sair um pouquinho que está aqui em downloads. Pronto. Pronto, então aqui é o arquivo que a gente baixou. Certo? Eu baixei lá pela plataforma do Kengo, ele baixa aqui zipado. Aí vocês vão no computador de vocês, né, descompactam, e aí ele descompactou e jogou para essa pasta aqui, né, que é a pasta descompactada. Quando eu abro, tá o arquivo .csv que a gente vai usar. Para quem nunca ouviu falar, o .csv é o arquivo Comma Separated Values, né? Em inglês seria valores separados por vírgula, certo? Então é uma planilha, em resumo, certo? Se você abrir aqui diretamente, sem ser pelo Colab, ele vai abrir, às vezes, num bloco de notas, né? Então ele abre os valorizinhos separados com vírgulas, certo? É o tipo de arquivo mais comum para dados que a gente tem, que são essas planilhas de forma bem simples, para não pesar muito, tá? Porque como são muitos dados, muitas vezes, que a gente está trabalhando, se for uma planilha do Excel, às vezes fica pesado. E aí o CSV é muito comum, quando você baixa dados de uma prefeitura ou do IBGE, ser nesse formato aí. Beleza. O que eu quero fazer? Eu quero simplesmente carregar isso. Cliquei nele e abri. Ele vai aparecer ali. Ok, aqui, ó, tá vendo? Já apareceu. Porque esse dado que eu peguei de exemplo, ele é relativamente pequeno, certinho? E aí, outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou aqui fazer do zero, a nossa programação, né, o nosso tratamento de dados, vamos fazer utilizando e pegando o auxílio do chat GPT também, que ele vai nos ajudar. Como a gente é mais usuário e analista do dado, né? A gente é o curso de análise de dados, então a gente vai estar com a ferramenta do GPT, lembrando a gente, eventualmente, detalhes do código, tá? Para quem nunca viu, vai ser uma forma de acelerar muito o nosso aprendizado, né? Como posso dizer, a nossa consulta.
Na forma tradicional de aprender a programar, o que é que a gente faz? A gente pega um livro, vê um glossário de comandos, né, que é uma tabelinha de comandos, e vê qual é o comando que a gente precisa. Hoje, com inteligência artificial que nem o GPT, que já conhece o manual como um todo, a gente vai usar ele para descobrir os comandos que a gente não sabe ainda. Bem, eu particularmente já lembro da maioria dos comandos, mas para quem está aprendendo, é importante ter uma ferramenta como essa ajudando a entender cada um dos passos que vai ter que fazer, né? Então, por exemplo, a gente vai importar a nossa biblioteca, que vai servir para a gente para estudar planilhas. Que biblioteca é essa? Eu falei lá no início, né, já na apresentação, que a gente vai usar a biblioteca chamada Pandas. Né? Pandas, ela serve para abrir planilhas, tanto do Excel como CSV, como a gente abriu aqui. Então, como é que a gente importa a biblioteca? Aqui vocês vão memorizar que a gente, para abrir uma biblioteca, a gente usa o import. Então, a gente bota import, o nome da biblioteca, ex vai ser como a gente vai chamar essa biblioteca dentro do nosso programa, né? Como. Em inglês, ela significa como, né? PD, que é o nosso apelido que a gente vai dar para essa biblioteca, para a gente não ter que estar escrevendo pandas toda vez que a gente quiser usar uma função dessa biblioteca. Colocado isso aqui nessa linha, deixa eu só mostrar mais algumas coisas, né? Por exemplo, cada célula dessa, você consegue abrir apertando esse botão aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Quando vocês apertam em código, ele vai abrir uma nova célula. E aqui você escreve o código mesmo. Import. Aí eu chamei o pandas, né? Vou repetir só o que eu fiz aqui, depois eu apago. Pandas, que é o nome da biblioteca. Ex, que é como eu vou apelidar essa biblioteca. PD. Para dar exemplo, eu vou importar outra biblioteca aqui, que é a biblioteca NumPy. Então, eu boto NumPy, ex, NP. É o apelido da minha NumPy, certo? Só uma informação. Se você não colocar apelido nenhum, funciona também. Se você fizer só NumPy, só que ao invés de chamar o comando NP, você vai chamar com NumPy. Deixa eu exemplificar algumas coisas. Eu vou executar o primeiro. Escrever isso aqui. Ok. O primeiro, para executar esse comando, eu não preciso executar o programa inteiro, eu posso executar linha por linha. Aqui, ó, vou executar e ele já carregou para a biblioteca Pandas e eu posso usar tudo que tiver dentro do Pandas. O que é que eu quero usar dentro do Pandas? Essa função aqui, ó, de leitura de arquivo. Certo? Já já a gente executa ela. Eu vou executar também aqui a do NumPy. Eu vou importar o NumPy. Ele meio que vai, busca todas as informações do NumPy e deixa habilitado para mim. Certinho? Então, veja, eu quero os dados da minha planilha de imóveis carregadas para o meu programa. O que é que eu vou fazer? Eu vou escrever esse comando aqui. Deixa eu apagar isso aqui por enquanto. É o comando pd.readcsv. Certo? Onde eu vou ler, é o que está dizendo aqui, né? Eu vou ler esse arquivo CSV. Ok? E para que ele encontre o arquivo aqui, já que a gente carregou, a gente precisa do caminho do arquivo. Então, você vai aqui, ó, clicar nesses 3 pontinhos, que aparece do lado do arquivo, e copiar aqui, ó. Copiei caminho. Pronto. Normalmente, quando você digita, deixa eu mostrar para vocês. Você bota PD, que é o apelido, PD, que é o apelido da biblioteca, ele já entende que é o Pandas, entende? Porque você chamou de Pandas lá em cima, o Pandas de PD. E aí, para você usar uma função que está dentro do Pandas, você usa esse ponto e o nome da função. Ele já está sugerindo, inclusive, que é o read CSV. Então, o que você está dizendo? Na biblioteca Pandas, você vai pegar a função que lê arquivo CSV, certo? E aí você vai dar agora o link, né, o caminho desse arquivo CSV. Ele está dando esse nome aí, mas se eu colocar só esse nome, ele não vai entender, até porque não está aqui, ó, não tem nenhum arquivo chamado com esse nome aí. Mas para carregar esse arquivo, eu abro uma aspa, tá vendo? Apareceu a aspa aí, e colo o caminho. Que eu copiei aqui nesses 3 pontinhos. Certo? Copiar caminho, colei aqui. Se eu fizer só isso, ele vai carregar o arquivo.
Ó, notem que é o seguinte, eu preciso guardar essa informação em algum lugar. Para isso, eu escrevi dados, underline casa, igual, e joguei esse dado lido dentro desse espaçozinho aqui, desse nome. Então, toda vez que eu quiser trabalhar esses dados, eu posso chamar eles de dados casa. Dados casas, né? Pronto. Aí ele dá uma sugestão de head, que ele vai mostrar as 5 primeiras linhas. Mas eu quero, na verdade, usar o comando display, que ele vai exibir. Opa! Ele vai exibir esses dados aí, de dados casa. Deixa eu dar o play aqui. Ele vai exibir a planilha. Aquela mesma planilha que a gente viu no Kangol, ele está exibindo aqui para a gente. Deixa eu só mostrar que se eu não der o display, ele só lê e não aparece nada, tá vendo? Aqui o que está aparecendo embaixo é da outra aba. Da outra... Como se diz? Enfim, da outra célula. Mas eu quero ver os dados, né? Então eu vou usar o display. O display é sempre que eu quiser ver os dados. Na minha variável, dados casa. Pronto. Eu dei o play, apareceu aqui. Pronto. O que a gente viu lá, tipo, valor tá aqui certinho, classes tá aqui certinho. As classes é o tipo, né? Se é casa, apartamento, terreno, tem comercial também, não tá aparecendo aqui, mas é outra classe que tem. Dormitórios, aqui tem a quantidade de dormitórios, banheiros, vagas na garagem, tipo de imóveis, e assim vai, certinho? Ele vai exibir tudo que for possível. Ele omite algumas coisas, né? Esses 3 pontinhos é que ele está omitindo algumas coisas, porque não teve espaço na tela o suficiente. E às vezes alguns dados desses são tão grandes que não tem como ele exibir tudo, né? Enfim, pode ter 100, 200 colunas, certo? Informações que a gente pode ter daqui. A gente tem um número de linhas, linhas são rows, né? Em inglês, 924 linhas. Colunas é bem natural, né? Bem fácil de entender. Columns, né? Então aí está o nosso conjunto de dados. Temos 22 colunas e 924 linhas. Ok? Beleza, beleza. Então eu quero fazer o seguinte. Para minha análise de dados, vamos supor que eu seja do setor imobiliário, eu seja corretor, e eu quero saber um preço médio de imóveis, né? Para, por exemplo, receber um imóvel, o proprietário não sabe o valor que vai dar para aquele imóvel. Vamos pensar nessa problemática. Só que eu não tenho um chute inicial para dar para aquele imóvel. E eu vou me guiar, suponha que eu seja um corretor de Poços de Caldas, né? Já que os dados são de Poços de Caldas. Eu vou me guiar pelo valor lá da localidade. Então, eu peguei esses imóveis aí de referência, certo? Esses 924 imóveis que, sei lá, a minha corretora tem no conjunto de dados dele. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ver o que é relevante para eu dar uma proposta de preço para o imóvel do meu cliente. O cliente também pode chutar um valor muito acima ou muito abaixo do mercado, da média do mercado, da situação do mercado lá. E esses modelos, eles acabam sendo interessantes para que eu dê um valor mais próximo do que é o valor de venda normal daquele imóvel lá, né? Certinho. Então, eu joguei esses dados e vou olhar aqui algumas variáveis que, para mim, não fazem muito sentido. Porque, por exemplo, enfim, é uma escolha pessoal, mas, para mim, eu escolhi algumas dessas colunas que tinham muito NA, que são dados ausentes, né, que são dados que não fazem sentido para aquele tipo de imóvel ou alguma coisa do tipo, eu resolvi tirar. Por exemplo, elevador de serviço. Na minha análise, né, isso aí pode ser diferente da visão de um corretor, mas na minha análise, analisar se o imóvel tem elevador de serviço ou quantidade de apartamentos por andares ou salão de festa pode não ser tão relevante para definir o preço, certo? E até para simplificar a minha análise inicial. Se depois eu mudar de opinião, eu posso incluir essas variáveis, mas a princípio eu resolvi tirar algumas, certo? Para ficar mais limpinho meus dados. É o nosso primeiro processo de limpeza de dados, certo? Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Certinho? Beleza, então o que eu fiz? Vamos voltar aqui. Eu vou tirar algumas colunas. Se fosse, por exemplo, aqueles dados que a gente falou sobre alunos, e aí você, sei lá, o turno não é importante. O turno não vai fazer diferença na nota no final.
Estou chutando aqui uma possibilidade. Você pode tirar também o dado de turno. E assim você vai fazendo uma filtragem só para os dados que são importantes. Como é que a gente filtra? A gente usa esse comando aqui, ó, ponto .drop. Tá vendo aqui? Eu vou até selecionar ele para ficar mais claro. Esse ponto .drop. Então, eu vou pegar aqueles dados casa, tá aqui em cima, e vou limpar o que eu não quero. Como é que eu faço? Dados casa, ponto, certo? Estão vendo o ponto aqui? Drop. E aqui dentro desse ponto drop, eu abro parênteses e coloco as variáveis que eu não quero. Eu não quero salão de festa, eu não quero dado de elevador social, eu não quero dado de torres, eu não quero dado de apartamento por andar, eu não quero dado de portaria 24 horas. Foi escolha minha. Tirei alguns outros aqui. E aqui, para ele entender que são as colunas que eu quero tirar, eu boto vírgula, axis igual a 1, né? Pronto. Quando eu executar isso e imprimir os meus dados limpos, como eu resolvi chamar essa limpeza aí que eu fiz, ele vai executar agora o negócio mais limpinho. Tá vendo que é menor? Enfim, tem dados mais completos aqui. Alguns ainda estão ausentes, mas eu vou explicar melhor o que a gente vai fazer com eles, tá? Beleza? Vamos voltar agora para a apresentação, né? Para eu mostrar uma coisinha para vocês. Estou aqui na apresentação. A gente tinha parado num certo ponto dela aqui, né? Pronto, aqui a gente já viu ó, o uso de algumas bibliotecas, a gente viu o Pandas funcionando, a gente importou o NumPy, mas não usou, só importamos a princípio, tá? E a gente viu o Colab e a gente viu a base de dados que a gente está usando, que é o Kaggle, tá bom? Então, algumas coisas daqui a gente já respondeu, já viu como é que vai funcionar. Vamos dar uma olhada aqui no que é um pipeline. Pipeline é uma terminologia mais técnica, mas basicamente vai ser esse processo que a gente está realizando já com vocês, que vai ser uma sequência organizada de etapas pelas quais os dados passam, desde sua coleta, né? A gente fez a coleta como? No Kaggle. Aí vocês fariam a coleta onde? No MEC, no IBGE, em outro lugar? Isso faz parte do pipeline. A coleta é uma das etapas do pipeline. Pipeline, para quem está se perguntando o que significa, PIP é tubo, né? Tubo. Então, seria meio que a analogia que eles fazem é como fosse um tubo de transformação dos dados. Você coloca dados brutos de um lado, passa por esse pipeline, por essa tubulação, esse cano, e do outro lado você tira os dados prontos, preparados para você fazer suas análises. Entenderam a analogia? Pipeline é um tubo de transformação que você pega dados brutos e transforma em dados arrumadinhos para você analisar. Tranquilo? Pronto, então, até a produção de resultados úteis para a tomada de decisão. Ele representa um fluxo de trabalho das análises de dados e garante que o processo seja repetível. Né? Então, por exemplo, eu fiz, depois um colega meu vai fazer com esses dados atualizados, ou então carregaram mais informações, botaram mais casas aí nessa minha planilha, o colega vai conseguir repetir esse mesmo tubo de informações que a gente fez. Se vocês forem fazer um concurso, alguma coisa, e tiver alguma coisa de análise de dados, eles perguntam muito sobre pipeline. Então, é uma informação interessante de se ter. Então, vamos lá. Vamos descrever as etapas, né, típicas. Coleta de dados, certo? A coleta de dados é desde a importação de planilhas, que foi como a gente fez aqui, a gente baixou uma planilha e abriu no Colab. Acesso a bancos de dados, às vezes você não precisa baixar a planilha. Tem alguns bancos de dados que já estão acessíveis na internet e você só precisa linkar de alguma forma. Para linkar, depois eu posso mostrar algum exemplo, mas basicamente você bota lá umas linhas de código ou importa uma biblioteca que já faz a conexão direta com um banco de dados que pode ser direto do IBGE. Tem uma plataforma do IBGE que é chamada de plataforma Sidra. Você não precisa baixar os dados, você pode conectar direto do seu Colab, ele faz uma chamada, vamos pensar assim, e ele pede os dados. Você determina o tempo, determina que tipo de dado você quer e busca direto. Isso é bom porque você não precisa nem baixar, nem ocupar espaço no seu HD. Você simplesmente vai chamando direto da internet. Os APIs, a lógica é muito parecida, né? É uma forma de você buscar os dados sem precisar baixar. Já o Web Scraping é outra ferramenta
que é o seguinte, uma forma do Colab, do Python, e na internet, vamos dizer que num site tem as informações que você quer. Ele vai lá e raspa. É literalmente isso. Scrapping é raspagem. Ele vai lá e raspa as informações do seu site objetivo e busca tudo. Vamos dizer, vamos usar um exemplo bem assim, como posso dizer, atual, de certa forma, porque está sendo discutido isso na Câmara, mas um exemplo bem atípico, né? Enfim, vamos supor que você faz apostas esportivas no futebol. E aí você tem algum site esportivo, né, que tem os dados de resultados, estatísticas de escanteio e etc. Enfim, para quem gosta, né? Enfim, aí o cara vai lá, tá lá o dado no seu HTML, você raspa aquelas informações e vai tentar fazer um estudo estatístico para você saber se aquele jogo vai ter mais ou menos escanteio ou etc. Enfim, é só um exemplo, mas qualquer tipo de dado que você consiga, que esteja disponível na internet, por exemplo, valores de ação, valores de ativos, de, sei lá, commodities, preço de milho, enfim, qualquer coisa que você queira, você pode usar esse tal desse web scraping, serve para isso. Ok. Em geral, vai ser muito comum na pesquisa acadêmica a gente conseguir a planilha dos dados para trabalhar diretamente, ou usar o banco de dados já de um órgão público, certo? Esses outros casos é mais comum para quem está tentando desenvolver uma ferramenta e os dados não estão tão estruturados assim. Ok, a limpeza de tratamento de dados é o que a gente já está fazendo, a gente vai adiantar mais isso depois, tá? Mas é corrigir os erros, remover duplicatas, preencher valores ausentes, a gente vai preencher daqui a pouco alguns, retirar colunas, né, de dados que não são irrelevantes, e assim vai. E aí vem a análise exploratória, que é basicamente até aí que a gente vai fazer hoje. A análise exploratória de dados é você pegar os seus dados e fazer visualizações por meio de gráficos, por meio de estatísticas, para que a gente entenda como aqueles dados ali estão funcionando, certo? E a partir daquilo é que a gente vai fazer a modelagem no futuro, né? E aí ele fala de pré-processamento e pré-processamento, que envolve a normalização, a codificação de variáveis e o escalonamento. Pronto. Até o 4, no máximo, é o que a gente vai ver hoje. Depois a gente vê outras coisas, que são a modelagem. Não vou entrar em detalhes agora, porque é uma coisa para o futuro. A avaliação, que aí tem... Você faz alguns testes, se seu modelo é bom ou é ruim, certo? E a comunicação, que é pegar aqueles dados e comunicar para o usuário final. É muito comum hoje também tentarem vender algumas formações, por exemplo, em Power BI. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. O Power BI é uma ferramenta que é de análise de dados, né? Também envolve tudo isso. É uma ferramenta mais próxima de um Excel da vida. E aí, por exemplo, como tem pessoas que são de contabilidade ou de administração, eu acho que devem ter visto falar mais nisso. Mas você faz o quê? Você pega os dados da empresa que você está estudando, você pega aquelas planilhas e transforma aquilo nos gráficos, ou seja, você faz a análise exploratória de dados. Mas o legal da comunicação é você tornar aquilo didático. E aí conectamos o pessoal da educação e da licenciatura também com isso. Aí é uma preocupação no didatismo. Por quê? Você trabalha com os dados, você tem um conhecimento matemático, estatístico, ou contábil, ou técnico, enfim, administrativo, e aí o cara que vai receber a informação, às vezes é o proprietário. Ele não entende muito da parte técnica. Ele entende muitas vezes nada. Você é engenheiro e o cara que está pagando para o seu serviço não entende nada dos aspectos técnicos que você está fazendo, mas você tem que comunicar aquilo de forma clara para que ele, mesmo sendo leigo na área, ele tenha noção do resultado que ele vai ter, certo? Isso é a comunicação, né? A interpretação dos resultados e a geração de relatórios ou visualizações, para que mesmo uma pessoa leiga entenda o que você está defendendo ali. É o que a gente faz, por exemplo, numa pesquisa, né? Quando a gente transforma em um artigo e uma pessoa que não é especialista leiga vai ler aquele resultado. Ele não domina, mas aí ele tem que ser capaz de pelo menos entender aquilo ali. Tem um matemático, é o Vladimir Arnold, um matemático russo, que foi medalha Fields, que ele dizia o seguinte, que uma matemática que você não consegue
explicar, pelo menos basicamente, inicialmente, para para uma universidade de 18 anos, se você não conseguir explicar para uma universidade de 18 anos, aquela matemática não está muito bem estruturada, não, entendeu? Na opinião dele, e faz um certo sentido, né? A gente precisa saber comunicar nossa informação. Ok, vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo, certo? Mais geral, mas, por exemplo, imagine prever o preço de aluguel. Nosso exemplo particular que a gente está usando não é preço de aluguel, é preço de revenda. Mas é análogo. Você precisa saber o seguinte: coletar dados de imóvel, tamanho, localização, número de quartos, etc. Já fizemos isso. Corrigir os registros de valores inválidos, ainda não fizemos isso, mas começamos, né, a trabalhar. Transformar as variáveis categóricas, tipo de imóvel, para um tipo de dado que a gente vai ver depois, que a gente possa trabalhar. E aí depois são etapas que a gente não vai ver hoje, que são aplicações de regressão para prever valores e avaliar quão bom é o seu modelo, certo? Essas são as etapas. Deixa eu andar mais um pouquinho aqui. Pronto. Tipos de variáveis. Uma informação que vai ser relevante para a gente é o seguinte: as variáveis, os dados que a gente tem, eles são do tipo, basicamente, numérico ou textuais, certo? E a gente vai precisar trabalhar com isso aí. Mas vamos lá. A correta identificação do tipo de variável é essencial, né, para a gente decidir como a gente vai fazer, né, o tratamento lá das informações, como tratá-las. Se a gente vai fazer escalonamento ou encoding, não se preocupem com esses termos, a gente vai explicar isso melhor depois. Se a gente for construir gráficos, normalmente a gente vai querer o quê? Que sejam dados numéricos, senão vai ficar muito difícil para a gente construir gráfico a partir daquilo ali. Ou então a gente vai ter que transformar em outra informação que dê para a gente fazer gráficos, tá? A gente vai avaliar quais os algoritmos a gente vai aplicar na modelagem. E aí, as variáveis quantitativas, eles têm dois tipos, que são as contínuas. Por exemplo, ele até dá exemplo aqui: altura, peso, temperatura e renda. Por que elas são contínuas? Porque elas têm uma faixa de valores que elas podem assumir, certo? Diferente, por exemplo, de algo tipo sexo. O sexo pode ser até uma variável quantitativa, 1, 2, como a gente viu em alguns casos. Porém, ela não aceita muitos valores intermediários, é só dois valores, valores binários, e olhe lá, certo? E aí entra o que a gente chama de variáveis discretas, que assumem apenas valores inteiros ou contáveis, né? Em geral, poucos, né? 2, 3, 4, coisa pouca, finita, certo? Por exemplo, número de filhos é uma variável discreta. Número de quarto, uma variável discreta. A gente vai ter uma faixa lá, né? Não vai estourar e nem tem valores intermediários. Uma característica aqui também dos discretos é que eles não assumem valores decimais, por exemplo. Enquanto a altura você pode ter 1,73, você não pode ter 1,73 filhos, né? Entenderam a ideia? Então, a diferença de contínuo e discreto é essa. Para quem é da matemática, normalmente tem uma noção mais clara disso, né? Enfim, a gente discute isso em alguns contextos. Enfim, já ouvi muitas perguntas, né? Até turmas de engenharia, por exemplo, o que é discreto, né? O que é número discreto? Mas é isso, são valores inteiros e valores decimais, em grosso modo. Variáveis qualitativas são as categóricas, são aquelas que são categorias, né? Por exemplo, não tem uma ordem natural entre casa, apartamento, terreno e comercial. São coisas que você não pode definir, até você pode dar um número que represente cada uma categoria, mas eles não representam a quantidade, como, por exemplo, filhos. Filhos é uma variável discreta, que você representa por números, mas um filho é uma quantidade, dois filhos outra quantidade. Agora, por exemplo, as categorias, as classes de imóveis, já não é tão fácil ordenar assim, né? Não é que a casa valha mais do que o apartamento. Não tem muito essa ordem aí, essa hierarquia, vamos pensar assim. E tem os ordinais. Os ordinais já têm uma ordem natural de quem vem antes e quem vem depois. Por exemplo, quando você fala em escolaridade, o fundamental é um nível mais baixo do que o médio, que é mais baixo do que o superior, e assim por diante. Então, apesar de serem representados por nomes, fundamental, médio, superior, tem uma ordem lógica aí dos valores, né? Quem vem antes e quem vem depois. E a avaliação também. Você tem conceitos, por exemplo, são letras, né? A, B, C, conceitos, né? Aquelas avaliações conceituais, mas representam uma ordem. Você sabe quem foi maior nota e quem foi menor.
E por último, as booleanas. As booleanas são as lógicas, né? Em geral, representadas por zeros e uns. O presente e ausente, etc. Certinho? Pronto. Então, a gente está na etapa de limpeza de dados. Eu vou voltar ali para aquela fase do Colab, certo? E depois volto aqui para essa apresentação. Deixa eu voltar para o Colab. Tranquilo? Alguma dúvida até agora? Vou tentar finalizar em pelo menos uns 20 minutos daqui a pouco, tá? Para não ficar tão cansativo. As aulas ficam com muita informação, acaba ficando um pouco cansativo. Beleza, Yasmin. Vamos lá. Algumas pessoas, né, que cursaram computação, viram algumas dessas análises, né? E aí a gente vai avançar mais, certo? Aqui é introdutório porque o pessoal está se inteirando como funciona. Mas a gente vai avançar mais daqui a pouco, em outros momentos, né? Pronto, então estou aqui, ó. A gente tinha parado aqui, onde eu eliminei as colunas que não eram relevantes para mim. Tirei algumas colunas, não nos interessam. Agora eu quero o seguinte, vejam só, vamos analisar esse conjunto de dados aqui que está aparecendo. Observe que banheiros, por exemplo, está aparecendo Note a Number, né, o NaN, onde não tem realmente banheiros. Então, a gente, ao invés de representar por NaN, que é só uma descrição dizendo que não tem dado preenchido, a gente vai querer preencher o número de banheiros com zero aqui, porque ele está NaN porque não tem banheiros. Dormitórios a mesma coisa. A gente vai botar no lugar do NaN, a gente vai colocar zero. Vagas na garagem, a mesma coisa. Esse apartamento, apesar dele ter banheiro e ter dormitório, ele tem NaN, porque ele é um apartamento que não tem vaga na garagem. Certo? Não tem direito, sei lá por quê, mas ele não tem. Aqui, ó. Aqui é diferente, é bom a gente pensar que aqui é um erro. Não tem como um apartamento não tem como um apartamento não ter uma área representativa dele, certo? Não colocar ele aqui fica meio esquisito, tá? Acredito que, na verdade, quando preencheram esses dados, eles pensaram o seguinte: a área do terreno faz mais sentido para casa, ou para terreno, ou para comercial, porque o proprietário é dono do terreno todo. Já o dono do apartamento é mais dono só da área construída, né? Então, essa foi a diferenciação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: onde fizer mais sentido zero no lugar de NaN, a gente vai substituir. Por exemplo, suíte. Esse NaN, né, o dado ausente, em casa, significa que essa casa não tem suíte, certo? Veja nesse apartamento aqui, esse apartamento tem NaN. Mas esse outro apartamento, ele tem na categoria suítes né? Porque ele tem uma suíte. Essa casa aqui tem uma suíte, essa primeira não tinha. Certinho? Então, eu vou fazer o seguinte. Em algumas variáveis que eu descrevi aqui embaixo, ó, eu quero zerar onde tiver NaN. Porque faz mais sentido para a minha análise que no lugar onde não tem, ou banheiro, ou suíte, eu coloque zero no lugar, certo? Então, aqui, ó, colunas que eu quero zerar. Dormitórios. Se tiver NaN em dormitórios, vou colocar zero. Suíte. Se tiver NaN em suítes, eu vou colocar zero. Em banheiros, a mesma coisa. Condomínio. Condomínio é o quê? Condomínio é o valor pago de condomínio, tá? Casa não faz sentido o condomínio, por isso que ele está com NaN. Então, eu vou zerar. Quando for casa, enfim, quando não tiver NaN, não tiver um valor explícito, eu vou colocar zero. Acabou. Número de vagas é a mesma coisa. Não tem o número de vagas é porque eu assumi que não tem vagas lá. Certinho? Por que isso é importante? Olha, se eu estou querendo vender um imóvel e, vamos dizer, eu quero precificar ele, esse fator, por exemplo, tem vaga, tem suíte, etc., eu preciso representar ele numericamente porque ele vai implicar se o meu preço vai ser maior ou menor. Certinho? Estão entendendo a ideia? Então, não é interessante para mim ter NaN no lugar de zero. É melhor ter zero, porque vai representar mesmo que aquela casa não tem suíte, certo? Então, é isso que eu vou fazer. Pronto, então eu escolhi aqui, ó, tá vendo? Nessa listinha, eu coloquei aqui os nomes das variáveis que estão com esse probleminha, né? Foi dormitório, suítes, banheiros, condomínio e vagas na garagem. E aí eu quero substituir
os valores ausentes por 0. Veja, o comando que eu vou usar para fazer isso é o seguinte. Aqui eu dei um nome para essas colunas, tá? São as colunas para zerar. Dei um nome a elas, botei aí. E aí eu vou pegar o seguinte, esses meus dados imóveis limpos que eu usei antes, eu vou atualizar. Onde? Nessa coluna que eu chamei aqui em cima, ó, colunas para zerar, eu vou pegar os dados do imóvel limpo, né, que é a planilha original, e vou pegar essas colunas, né? Ou seja, joguei de novo aqui o nome dessas colunas aqui, e eu quero completar fio onde tiver NA com 0. Certo? Então, onde tiver NA aqui nessa planilha, eu vou zerar. Sair zerando tudinho. Certo? Depois eu vou imprimir do jeito que está. Ah, professor, mas eu vou lembrar disso depois, quando eu estiver fazendo? Não se preocupe de lembrar. Você vai ter o vídeo para rever e eu vou mandar como se diz, esse collab aqui para vocês, tá? Executarem, tá bom? Então, é só replicar. Ok, aí eu saí limpando tudo, certo? Limpei todo mundo que tinha NA, ó, tá vendo? Tá aparecendo o 0 agora no lugar. 0, vários zeros e etc. Ficou mais limpo. Onde não mudei foi aqui, ó, em área do terreno, porque eu disse que, enfim, isso aí para mim não fazia sentido botar 0, né? E nem nada, né? Ficaria sem sentido dizer que o apartamento tem 0 de terreno. Aí eu resolvi não alterar. E as de localização, porque a localização aqui, ó, latitude e longitude, vai ser importante para a gente fazer mapa de localização, botar ele enfim, representado na cidade. Se eu zerar, ele vai trocar, na verdade, a localização, não vai fazer nada. E, na verdade, ele está ausente porque provavelmente a pessoa não preencheu, né, a informação, a corretora não colocou. Certo? Mas já deu uma organizada aqui, ficou bonitinho. Eu já posso fazer algumas análises aqui. Eu vou fazer aqui embaixo. Pronto, hein? Como eu disse, né, os dados que não têm a localização geográfica, eu vou retirar. Ou o comando que eu vou fazer. Eu vou pegar aqueles meus dados limpos e vou limpar ele ainda mais. Vou pegar os dados limpos. Eu vou usar esse comando aqui, ó, .dropNar. O que o dropNar faz? Ele vai pegar nessas colunas que eu escolhi, ó, que são os subsets lat e long, eu vou procurar se tem NA neles e vou retirar, certo? Então ele retira essa daqui, ó, que tinha problema, voou, ficou só, como se diz, os que tem os números, ó, certo? Os que tem as latitudes e longitudes. E aí eu imprimi, pronto. Aqui está meu dado, meu data frame, bonitinho, organizado, com o mínimo de erros possível, que eu vou usar para fazer análises, estudos, tá bom? Pronto, isso que eu fiz é o que a gente chama de pipeline. Limpei, preenchi com os dados conforme fazia sentido para mim, com zeros onde fazia sentido, certinho? E agora eu vou simplesmente analisar quais são os tipos de dados, né? Porque, por exemplo, apartamento, classe aqui não é numérico, né? Enquanto dormitório é numérico, banheiro é numérico e assim sucessivamente, tá bom? Temos alguns numéricos e alguns que não são numéricos, né? Então eu quero saber, listar quais são os tipos de cada um. Aí eu usei esse comando aqui, né? Dados, underline imóveis, underline limpos, que é o nome da minha planilha limpinha e organizada, e botei dtypes. Ok, aí eu tenho esses dados aqui, ó. Eu percebo que alguns desses dados são ponto flutuante, ou seja, decimais, tá? Float, vocês vão entender como números decimais. Então, por exemplo, você percebe que é 2.0, 1.0, tá todo mundo aqui como decimal, tá? Distância do centro também é. Só não são decimais, decimais quais? Vamos dar uma olhada aqui, ó, são esses que são chamados de object. Class, né, que são esses aqui, ó, que são nomes mesmo, não são números. O outro é bairro, observe que tem um bairro aqui, ó, também são nomes. Junto com bairro, tipo de imóvel, né? Deixa eu ver aqui, ó, tipo de imóvel, padrão, ponto comercial, etc. Também são nomes. Tem mais algum? Não mais, o resto é tudo numérico, certo? Só para saber mesmo, porque quando eu for fazer gráficos e tudo mais, é normal que eu use os valores numéricos, tá? Então aqui eu construí, eu fiz o meu pipeline, a minha limpeza de dados, tá? Aqui algumas estatísticas só para que a gente entenda um pouco dos dados, né? E a gente já vai na direção do fechamento
do encontro de hoje, que é o seguinte. Eu quero saber quantos entes tem de cada categoria, né? E o Python, ele tem essa função dentro do NumPy que ele permite a gente fazer, do NumPy não, do Pandas, que ele permite a gente contar quantos elementos temos em cada classe, né? Em cada conjunto. Então, por exemplo, nesses dados limpos, dados de imóveis limpos, na variável classe, que é essa daqui, que tem um tipo, eu quero contar os valores, certo? Quando eles contam os valores, ele separa as categorias, que são, como a gente sabe, apartamento, casa, terreno e comercial, e sai contando, né, somando quantos tem. Tem 314 apartamentos, 209 casas listadas, 56 terrenos e comercial tem 21, certo? Então ele fez uma contagem. Por exemplo, a gente faz isso no Excel também, tá? Mas aqui a gente conseguiu fazer por categoria, tá? Enfim, se a gente quisesse precificar um tipo de imóvel, talvez a gente pudesse separar aqui as categorias e tudo mais, mas por enquanto a gente só está vendo algumas estatísticas sobre. Se a gente quiser ver os bairros onde as casas estão distribuídas, a gente faz o mesmo tipo de coisa, né, de comando, só que trocamos as variáveis. A variável não é mais a variável classe. A gente está vendo os bairros onde está distribuído. E aí a gente executou e temos aqui, ó, os bairros. O bairro mais comum é o centro, né? Tem mais imóveis desses listados aí na nossa planilha no centro. O segundo bairro com mais imóveis é o Jardim dos Estados. A gente não conhece nenhum desses bairros porque, como eu disse, é Poços de Caldas, tá? Mas a gente poderia fazer com dados de Caruaru, de Recife, etc. Bastaria ter uma base de dados que a gente pudesse usar. Enfim, aí temos aí a listagem, certo? Tem vários bairros que aparecem. E aí as quantidades de imóveis que são desses bairros, tá bom? Então, se for uma dúvida sua sobre o seu conjunto de dados, você pode fazer esse tipo de coisa, né? Aí você poderia perguntar, e no meu caso, se eu estou, por exemplo, trabalhando com dados do IBGE, vamos supor que lá no IBGE a gente tenha categorias de educação, né? Então você pode pegar os brasileiros, vamos dizer, o pessoal de Recife, e querer ver as quantidades que tem ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, mestrado, graduação, eu acho que eu pulei, doutorado. A gente consegue fazer isso na cidade, a gente consegue fazer isso por bairro, certo? É muito interessante, a gente tem muitas possibilidades de fazer isso. Certinho? Pronto, então aqui já é uma parte mais da análise exploratória, tá? Pronto, agora a parte que eu acho que a gente já começa a ver um pouquinho mais de estatística e de modelagem, né, que é a análise exploratória em si, e a construção de gráficos, tá bom? Deixa eu ver aqui. O que é que tem aqui quando a gente olha para a nossa planilha, como a gente finalizou ela, que a gente poderia avaliar quantitativamente? É o valor dos imóveis, certo? Além do valor dos imóveis, a gente poderia ver a distribuição de quartos, dormitórios, banheiros, etc. Mas um que tem uma diversidade maior de números é o valor de imóveis, né? Então a gente pode pensar em fazer um gráfico desses valores de imóvel. Para quem tem um pouquinho mais de noção de estatística, vai saber do seguinte: é interessante representar esses dados diversos, assim como valores de imóvel, altura, peso e etc., com histogramas, certo? Histogramas são o quê? A gente separa faixas de valores e pega a frequência, certo? Aí a gente tem uma distribuição desses valores, né, formando um histograma. Então, por exemplo, até se você é professor e quer apresentar um histograma para os seus alunos e tudo mais, acho que pode usar esses dados para fazer essas construções, né? Então, como é que a gente faz o histograma? A gente usa essa biblioteca, eu vou separar aqui para que a gente tenha mais detalhes de como vai funcionar isso aqui, tá? Eu vou primeiro importar a biblioteca do zero, certo? Da mesma forma que eu fiz com Pandas e que eu fiz com NumPy. E depois eu vou criar o meu gráfico. E aí tem alguns comandos que a gente precisa usar para criar o gráfico. Esse daqui, ele diz o tamanho da figura. Vou botar aqui do lado. Tamanho da figura. Ele está dizendo que é uma figura 10x6, tá? Esse daqui, ele diz qual é o dado que ele vai criar o histograma. O dado que ele vai criar o histograma é a minha planilha dados limpos, só que o valor
que está na coluna valor, né? Aí coincidiu. Dados da coluna valor. Tá aqui entre aspas. Tá? Como é que a gente sabe disso? Vamos ver aqui no início. Ó. Tá vendo que ele pegou dados imóveis limpos e pegou só uma coluna, né? Ele botou entre colchetes aqui para dizer qual é a coluna que ele vai e deu o nome dela, que é valor. Ele quer um histograma, então ele botou ponto, hist, que é de histograma, ele quer 50 divisõezinhas. Se você contar aqui o número de colunas, vão ser 50, tá? 50 divisõezinhas. E ele deu a cor aqui enfim, né? Deixa eu executar para a gente dar uma olhada, né? No gráfico. Pronto. Ele disse que as arestas das suas colunas vão ser pretas. Tudo isso aqui é personalizável. Por exemplo, você pode botar aqui, ó, mais colunas. 60. Vamos diminuir ao invés de aumentar, tá? 30 colunas. E eu vou botar outra cor aqui para as arestas, né? Para as bordas. Para vocês verem mudando. Ó, tá meio claro, mas você percebe aqui que a borda agora do gráfico agora é rosa, né? Vamos trocar outra cor aqui, vamos botar red. Então, o que eu quero dizer com isso? O gráfico que você vai apresentar para o usuário, enfim, o cara que vai ver o seu resultado final, você personaliza da melhor forma que você quiser. Ah, eu quero menos coluna, ficou muita coluna ainda. Eu vou botar aqui 20. Percebe que as colunas vão ficando mais grossas, né? Certo? Mas eu gostei da apresentação com 50. Vou voltar para a apresentação com 50. Aqui vai depender do freguês, né? Como você vai preferir apresentar os dados para o seu responsável lá. Pronto, então a gente já distribuiu aqui, já entendemos que é um histograma. Esse é o comando que controla o histograma. E esses outros aqui servem para quê? Bem, são claros. Esse daqui, ele dá esse título, é o título da figura, né? Distribuição da variável valor é o PLT title. O plt.xlabel, né? Que é o nome como se diz, do eixo X. O PLT YLabel, que é o nome do eixo Y, que vai ser frequência, a gente escolheu como frequência. Grid é para ter essa gradezinha, tá vendo, no gráfico. O Tight Layout eu não lembro exatamente o que é. Vamos ver aqui comentando o que é que ele muda no problema. Deixa eu executar com aqui 100, né? Retirei. E deixa eu apagar para ver o que apareceu, o que sumiu aqui. Vocês perceberam que mudou? Eu não vi direito não, mas enfim. E aqui o PLT Show é para ele exibir o seu gráfico, né? Sem isso ele funciona também tranquilamente. Tem todos os parâmetros importantes, eles colocaram. Depois eu vou relembrar, depois eu vou relembrar o que significa o Tight Layout, eu não lembro. Enfim, aí a gente construiu o gráfico, né? A gente já está vendo aqui que a distribuição dele é parecido com a distribuição normal. Para quem é de matemática, é essa distribuição aqui que parece meio que como posso dizer? Parece uma distribuição gaussiana. Depois eu posso mostrar para vocês. Só que ela é desbalanceada, né? Ela tende a estar mais concentrada aqui, ó, porque os valores dos imóveis giram mais em torno desse valor aqui. Vai ficando cada vez mais incomum um imóvel, por exemplo. Esse daqui vale 5 milhões, né? Já que isso aqui a 6 é milhão. Então, isso é um imóvel de 5 milhões, né? Em poucos. 4 milhões, alguns, e assim vai. E a faixa mais comum mesmo é, digamos aqui, ó, de quase zero, não sei qual é o menor valor, tem que ver na planilha, até mais ou menos 2 milhões. Aí é a faixa mais comum de encontrar imóveis. Daí em diante seria mais mansões. Certo? Aqui eu fiz, além do gráfico de plotagem, eu incluí com o Seaborn essa curva aqui, ó, que é a curvinha de densidade. Certo? Mais para frente eu detalho algumas coisas. Porque, na verdade, o nosso objetivo hoje não é só a análise de dados, não é só como posso dizer, não é basicamente a plotagem dos gráficos e tudo mais. Foi mais entender a importância de como baixar e fazer a limpeza dos dados, tá? Deixa eu finalizar agora com
com a apresentação lá e a gente retoma e a gente finaliza aqui, tá? Deixa eu ver. Então, vamos lá. O que a gente viu? A gente fez valores ausentes, a gente substituiu, né? O NaN, a gente saiu substituindo. No caso, a gente substituiu por zero, certo? Mas aí a decisão de qual valor é mais pertinente estar no lugar vai depender de vocês, da interpretação de vocês. Então, a análise de dados não é só um processamento mecânico. A pessoa que está fazendo a análise, ela precisa estar avaliando qual valor faz sentido colocar lá, tá? As causas de erro de entrada, como eu disse, pode ser humano, pode ser uma digitação errada, equivocada e tudo mais. Falhas na coleta. Ok, né? E aqui, ó, estratégias comuns. A gente viu tudo isso hoje. Remover linhas ou colunas, removemos colunas que não faziam sentido. Preencher com a média, a gente não fez hoje. A gente preencheu com zeros, né? Pode preencher eventualmente com a média, se fizer mais sentido, com a mediana, com a moda. E aí tem outros casos mais sofisticados que a gente pode botar um valor usando já um método de regressão. Não vamos comentar sobre, não vamos fazer isso hoje, que estamos muito no início. Pode remover duplicatas, mas não tinha. Acontece muito de duplicatas, por exemplo, numa empresa, e você tem clientes, e aí você tem o número do cliente, o CPF do cliente, aí pode ser interessante remover duplicatas, certo? Mas aqui não é o comum. Inconsistência tipo de formato, enfim, os nossos estavam bonitinhos. Certinho? Hoje foi o nosso primeiro exemplo, a gente vai ver outros no futuro, tá bom? Outliers eu vou deixar para no próximo encontro a gente discutir, mas são aqueles valores que estão muito fora da nossa faixa. Pronto, a gente, na verdade, quando a gente falou de valores, a gente viu alguns imóveis que estouravam 2 milhões, né? Naquela base de dados que a gente falou. Eles são outliers, eles estão muito fora do padrão médio lá dos imóveis. Né? Isso é que é outlier. Por exemplo, a gente espera que as pessoas tenham uma faixa de altura entre 1,5 metro e uns 2 metros. Vamos botar assim, uma faixa bem ampla. Mas existem outliers. A população está dentro dessa faixa normalmente, mas existem pessoas que estão abaixo de 1,5 e outras pessoas que estão abaixo de 2 metros. Né? Esses são outliers. O que significa isso? É que eles estão fora da expectativa inicial. Isso significa que não possa acontecer, mas estão fora da expectativa. Certinho? A gente consegue ver esses outliers com um gráfico que é box plot. Até é interessante também, porque a gente vai estar discutindo alguns gráficos, né, como o box plot, que às vezes aparece até na prova do Enem, para quem é da educação, para quem é da parte de ensino, e aí a gente precisa interpretar isso, né? A gente vai estar sempre sendo submetido a uma análise que a gente vai poder fazer baseado nesses dados aí, tá? Ok. Ok, essa parte aqui eu deixo para depois, tá? Não entramos hoje, que são a parte de escalonamento de variáveis. Porque o que acontece? Algumas variáveis muito grandes, muito altas, tipo valor, quando a gente usa como variável igual a número de quartos, como é um valor muito grande, na minha regressão, no meu modelo, ela pode acabar pesando, certo? E a gente fica com um modelo muito mal adequado, né? Enfim, a gente vai entender isso melhor com exemplos. Mas é importante depois falar sobre isso. Certinho? Ok, vamos fechar por aqui, tá? Para a gente não ficar com muito conteúdo hoje. Espero que tenha sido tranquilo. Eu sei que, eventualmente, para quem não viu assuntos parecidos antes ou não domina, pode ser programação, pode ser uma novidade muito grande para o dia, mas como a gente vai ter tempo, né, são 15 dias, eu vou compartilhar tudo com vocês, vão poder repetir tudo mais, eu acredito que dá para vocês irem revendo. Eu estou aqui sempre disponível para tirar dúvidas, certinho? E perfeito, perfeito. Obrigado, Yasmin. Para a gente ir elaborando isso aí, tá? Como eu disse, lá no futuro, a gente vai pegar um conjunto de dados, vai fazer essa limpeza, como a gente está fazendo hoje, vai aplicar algum modelo, certinho? Para a gente ter essa prática, né, de uma pessoa que faz uma análise, que dá como se diz, dá um insight para uma empresa ou para um profissional. Beleza? Foi um prazer estar com vocês hoje.
e a gente se encontra depois. Vocês que estão dentro do grupo, eu vou lá jogando os avisos e dando as informações e as gravações que a gente fez. Deixa eu só pausar aqui a gravação.